Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos todos. Espero que esse momento que vocês estão aqui nos ouvindo encontre vocês cheios de esperança, de paz, de tranquilidade no coração, né? Hoje, nos estudos que nós vamos continuar aqui do Evangelho de Mateus, vocês vão entender a importância desses pensamentos de paz e de harmonia, né? E acredito que vai ser um encontro com Jesus muito atual, né? Para a gente refletir nos momentos atuais. Jesus vinha trazendo reflexões naquele tempo e a gente vê que entra séculos e saem séculos e a reflexão é atual. E hoje parece que mais atual ainda, como se ele tivesse previsto o andar da carruagem, né? Previsto não, porque ele já sabe o plano dele, né? Mas é interessante hoje, então, bem-vindos, meus amigos. Alegria estar com vocês novamente. Olá, olá a todos. Como diz a Juliana, bom dia, boa tarde, boa noite. Acho sensacional ela falando isso. Muito obrigada a todos vocês que estão sempre aqui com a gente, as nossas meninas do coração, Ana, Osmarina, Luciana, as Anas, né? As Anas, Osmarina, Luciana, todas vocês que estão sempre aqui com a gente, o Luiz que está sempre aqui com a gente. Bom, temos aqui os nossos amigos que estão sempre aqui. Eu vou parar de citar, porque senão eu vou esquecer alguém, mas muito obrigada a todos vocês. E hoje, para a gente retomar aqui, né, nossa conversa sobre o Evangelho de Mateus, vamos aqui nos, nos alinhar, nos concentrar, né? Então, como de praxe, a nossa, a nossa musiquinha, que ajuda aqui a nos equilibrar, para que possamos deixar de lado as atribulações do dia a dia, para que possamos estarmos plenamente presentes aqui, com o coração aberto, para recebermos essas maravilhosas lições, para permitirmos que essas reflexões gerem mudanças em nós, para que saiamos deste encontro fraterno, modificados, com as forças renovadas, com novas intenções, mais determinados e, especialmente, que possamos sair daqui nos sentindo mais próximos de Jesus, sabendo que Ele está ali ao nosso lado a todo tempo. E que saiamos daqui também cada vez mais gratos e impressionados com a grande obra do nosso Pai Deus, que Jesus, este nosso mestre, nosso irmão, nos ajuda a compreender cada vez mais dentro das nossas possibilidades. Jesus, nosso irmão, que é nossa ponte para que possamos vivenciar a obra e aprender a contribuir com ela. Obrigada, Jesus. Obrigada, espiritualidade amiga, pela oportunidade de estarmos aqui neste encontro, por estarmos aqui reunidos e por podermos aprender juntos. Que assim seja. E é isso aí. Aqui, não sei se vocês ouvem, mas é com participação da minha gatinha.
Maravilhosa. E aí Bom, os meus ouviram, estavam miando aqui também. bom, vamos lá, gente. Retomando aqui, né, nosso estudo, nós já chegamos ao capítulo 9, né? Então vamos inaugurar aqui o capítulo 9, que que fala sobre a cura de um paralítico, né? A gente está sempre aqui seguindo as divisões lá do livro do Haroldo, né? Como estão intituladas no livro do Haroldo. E aqui tá, é a cura de um paralítico, tá? Então a gente vai do versículo 1 ao 8, só esse trecho, só essa descrição, né? Só essa narrativa para o encontro de hoje. Ela já é bastante coisa, gente. Então vamos lá. Entrando no barco, atravessou o lago e foi para sua própria cidade. Eis que traziam a ele um paralítico deitado sobre um leito. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Anima-te, anima-te, filho, os teus pecados estão perdoados. Eis que alguns dos escribas disseram entre si: Ele blasfema. E Jesus, vendo as reflexões deles, disse: Por qual razão refletis coisas mais em vossos corações? Pois que é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou ouvir dizer: Levanta-te e anda. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados, então diz ao paralítico: Levantando-te, toma teu leito e vai para a tua casa. E, levantando-se, o paralítico partiu para casa. Vendo isso, as turcas temeram e glorificaram a Deus, que dera tal poder aos homens. Então, vou retomar aqui, só fazer uma tecla SAP, né? Porque às vezes a gente está lendo, aí parece uma linguagem tão rebuscada, eu vou só fazer uma tecla SAP de um minutinho, e até porque minha gata estava aqui falando, enquanto eu falava. Então, né? Jesus chegou nesse local, né? E ao chegar lá, trouxeram a ele um paralítico, né? E ele, vendo a fé, né, daqueles que o levaram ali com tanta fé, né, levaram até Jesus, ele falou para o paralítico, né? Os teus pecados estão perdoados. E aí, só que quando ele viu as pessoas em volta, né? E Jesus, como a gente sabe, ele não só ouvia o que as pessoas estavam falando, como ele estava vendo, né? Ele via cada um dos nossos pensamentos, cada um, o que a gente estava ali vibrando, né, naquele momento. Então, quando ele viu o que aquela multidão, aquele grupo aquele agrupamento de pessoas, né, estava vibrando em relação àquilo, ao que ele disse, ele virou para as pessoas para falar assim, olha, vocês acham que é algo demais eu dizer para ele que os pecados dele estão perdoados? O que vocês acham que é mais difícil? Eu dizer que os pecados dele estão perdoados ou dizer para ele levantar e andar, né? Todo mundo ali estava vendo que se tratava de um paralítico. Então, como uma forma de mostrar o que de fato ele estava dizendo, né? Que os pecados de fato estavam perdoados e por isso ele não precisava mais passar por aquilo, ele virou para o paralítico e falou: então levanta e anda. Então ele estava ali dando uma prova do que ele estava dizendo, e o paralítico foi lá e levantou e andou, né? E é aquela cura clássica, né? Essa é aquela cura mais clássica que a gente tem, a imagem mais clássica de cura, né? Que a gente pode ter. E aí algumas coisas me chamaram a atenção, né? Só para falar um pouquinho aqui. A primeira delas, o que me chamou muita atenção foi a reação das pessoas ali, né? Que assim, quantas vezes a gente não está vendo algo maravilhoso? É claro que a gente não tem que acreditar cegamente em qualquer coisa que a gente está vendo. Mas quantas vezes a gente não está vendo algo maravilhoso e ao invés de vibrar positivamente para aquilo, para tentar contribuir para aquilo, a gente fica assim,
Sei não, hein? E assim, não interferir na vida daquelas pessoas, né? Elas poderiam muito bem vibrar por aquela pessoa ali que de fato precisava de uma ajuda, né? Mas quantas vezes a gente não faz isso, né? De ao invés de simplesmente vibrar para que dê certo, olha, independente do que seja, tomara que dê certo, que aquilo ali aconteça, a gente fica lá, tipo, olhando e, sei não, hein? Acho que não, hein? E aí isso me chamou muita atenção. Foi algo que eu li e trouxe para ficar, trouxe para mim mesmo, para ficar atenta, assim, sabe, no meu dia a dia. Quantas vezes olha, não, se não vai mexer na tua vida, não desconfia, vibra a favor e segue, né? Mas enfim. E aí Jesus foi lá e deu essa amostra, né, do poder dele. E aí, né, a gente tem aqui, como comentei, uma amostra clássica do que são chamados os milagres de Jesus. E aí, dentro do que a gente conversou aqui, né, Ju, eu já vou desde agora jogar o pepino para Juliana, já vou jogar desde agora o abacaxi para ela, e aí de vez em quando vou aparecendo aqui para dar uns pitacos, mas para a gente ter justamente essa conversa hoje sobre esses milagres, né, Ju? Muito bom. Eu vou só pegar aqui atrás o meu Novo Testamento, tá? Porque eu quero fazer uma referência. Ó, tá aqui. Então, assim, o que eu queria trazer para a gente começar a refletir sobre esse momento no Evangelho de Mateus? Em primeiro lugar, ele não está relatado no Novo Testamento só no Evangelho de Mateus, tá, gente? Ele está relatado também no Evangelho de Marcos. Lucas e Marcos. Isso. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12, e Lucas, capítulo 5, versículos 17 a 26. Por que eu quis trazer essa menção, né? Eu chutei a câmera aqui. Eu quis trazer essa menção porque no Evangelho de Marcos e de Lucas, a história é um pouco mais desenvolvida com mais detalhes. Nesses outros dois evangelhos, Marcos e Lucas trazem que a forma como esse paralítico foi levado até Jesus, que Jesus estava dentro da casa. Muitas pessoas já estavam lá reunidas para conversar com Jesus, para, sabendo que ele estava operando curas, pedir alguma cura para Jesus, né? E aí, a paralítico, ficando sabendo que ele estava operando curas, pediu para que os amigos levassem ele lá. Então, como que esse paralítico entrou na casa? Porque a casa estava lotada de gente, a porta lotada de gente, e ele estava deitado numa maca, uma maca muito simples, muito rudimentar, mas ele estava nessa maca, né? E como que ele entraria para dentro? Os amigos dele, não encontrando meio de passar ele pela porta, que aí eu imagino a solidariedade de todos os conviventes ali, né? Cada um com interesse na sua própria dor, né? Sem se compadecer da dor do outro, ninguém saía da porta. Então eles subiram no telhado, que era um telhado feito com algumas vigas de madeira e outras entrelaçadas, que depois era coberta com folhas, tal. Então era um telhado, não tinha laje como tem hoje, né? Eles subiram lá, retiraram algumas folhas, os tecidos que ficavam ali também encobrindo, abriram algumas madeiras e desceram o amigo coxo, né, paralítico, desceram ele pelo teto, gente. Então, ele desceu do teto. Esses detalhes são trazidos nos evangelhos de Marcos e de Lucas. Então, eles relatam que eles chegam com 4 amigos, cada um pegando numa ponta dessa maca, e descendo essa maca até o centro ali da casa onde estava Jesus. Né? E aí é ali, nessa situação, nessas circunstâncias, que Jesus opera essa cura, né, e determina que ele levante e vá, né? Aí tem esses elementos, eu quis trazer porque eles trazem alguns elementos interessantes. Primeiro, a forma como é relatado nesses evangelhos, a maca que ele estava sendo trazido, mostra que ele era uma pessoa muito pobre, muito simples.
E naquela época não ia ser diferente. Por quê? Porque considerava-se a doença como sendo sempre um castigo dos deuses, um castigo de Deus. A pessoa era uma pessoa impura. O doente era considerado alguém impuro. Então ele era impuro porque Deus não, né, não perdoou dos seus pecados ali. E aí por isso ele era doente. E a sociedade então não queria conviver com essa pessoa doente. Por quê? Para não tornar-se impuro junto na convivência. Então não tocavam, não, né? Só que ele, apesar de ser muito pobre e doente, era uma pessoa que tinha 4 amigos para carregá-lo. Olha que detalhe interessante. 4 amigos para carregá-lo. E não só 4 amigos para carregá-lo, mas para subir no telhado, desmontar o telhado de uma casa e para descer ele lá de cima. Então imagine o esforço que foi necessário para acontecer esse processo de cura dele. Ele não estava só, ele estava com 4 amigos. Uma pessoa que é considerada impura, numa sociedade extremamente rigorosa, extremamente, como fala, dogmática, né? Que para eles tudo era pecado, né? Então, assim, até as autoridades eram mais eclesiásticas do que executivas. Então, a gente estava num contexto desse, uma pessoa nessa condição sendo muito amada. Porque essa amizade revela amor, esse nível de dedicação. Agora, como é que ele angariou esse tipo de amizade nas condições que ele estava? Então, a gente percebe que, no fundo, aí existe uma personalidade que não é relatada nos evangelhos, mas é uma personalidade amável, uma personalidade dócil, uma personalidade cativante, né? Porque se ele não fosse assim, ele não encontraria nenhum para dar a mão para ele ser levado até Jesus, né? Então você percebe que ele tem ali um pensamento, uma vibração melhor, né? Porque ele tem amigos, mesmo nas condições tão hostis que ele vivia naquele tempo. Esse é um ponto para a gente refletir um pouquinho, porque nós vamos entender mais para frente, dentro dos conceitos trazidos pela doutrina espírita, como esse processo de cura dele aconteceu, né? Outro ponto que a gente pode refletir aí, para depois a gente entrar nesse processo mais da doutrina, é que naquele tempo só Deus podia perdoar pecados, né? Só Deus podia tornar alguém puro, o que a gente já comentou em lives anteriores. Então, chocava o fato de Jesus dizer, ué, eu perdoo os pecados. Porque, em tese, eles estariam, assim, entendendo que Jesus estava aviltando o poder de Deus, se colocando acima do poder de Deus. Mas Jesus vem e chama a atenção. Ah, o que vocês querem que eu diga isso ou aquilo? Chamando a atenção para aquilo que Jesus chama a atenção na existência física inteira, que é a mania que a gente tinha, o hábito que a gente tinha, e que se bobear a gente ainda tem, então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente vem encarnando e repetindo, de se ater mais à forma do que ao fundo. Então a gente fica assim, então tem que ser assim, aí tem que ser assado, aí tem que colocar assim. A gente fica tem que, a gente estabelece certos e errados e trabalha dentro de uma justiça muito retributiva. Se você fez o certo, então você vai ganhar um prêmio, você vai ganhar aqui uma congratulação. Se você fez o errado, você vai ser punido, você vai sofrer. A gente trabalha com essa ideia retributiva dentro das nossas consciências há centenas de anos. E é isso que nos coloca nessa posição que a Letéia refletiu, de sermos muito julgadores. Então, Jesus estava ali operando uma cura maravilhosa nas barbas do profeta, e aí as pessoas estavam lá assim, nossa, mas como assim? Julgando, né? Julgando de acordo com a forma prescrita na lei daquele tempo, mais atendo à forma do que ao fundo, né? Então, ao invés de estar comemorando ali a cura de um paralítico, eles estavam ali se atendo à forma. Não, mas espera aí, mas a forma de curar não é essa, a forma de curar é através de Deus, então ele está violando uma lei, né? E Jesus chamou atenção na passagem dele na Terra o tempo inteiro sobre isso.
Não é o que entra pela boca que torna imundo o homem, mas é o que sai da boca, porque o que sai da boca é o que vem do coração, né? Então a gente tinha muitas práticas exteriores. E aí, aqui fica uma reflexãozinha para o meio espírita, né, gente? Que é bom a gente trazer de vez em quando. Bem pequenininha, né? Que eu vou deixar esse estudo para uma outra ocasião, para um outro momento, para a gente mergulhar um pouco mais sobre isso, sobre a nossa relação com Deus, tá? É um estudo muito interessante. Vai ficar para as próximas lives, fiquem aí atentos. Mas, né, para a gente pensar um pouquinho assim, né, aonde que está, né, Deus, né? Onde que está Deus? Onde que está o meu processo de cura? Onde que está tudo isso? Está fora de mim, né? A gente que é espírita, por exemplo, às vezes a gente fala assim, ai, eu vou lá naquela salinha ali, mediúnica do centro, e eu vou pegar o livrinho e colocar o nome da minha família ou o meu, que eu estou doente e estou precisando de preces e vibrações do grupo mediúnico, né? Parece, desculpem, né? Lógico que a gente deve fazer isso, e vocês vão entender o porquê, tá? Mas parece que a gente virou secretário de Deus. Deixa eu anotar o nome, porque senão Deus não lembra de mandar bênção para mim, né? Eu vou anotar aqui, porque senão ele vai esquecer, né? Quando, na verdade, gente, não vou nem entrar nesse aspecto hoje, tá? Mas onde é que está Deus? A gente precisa pensar sobre isso. Será que Deus não está vendo o que a gente está vivendo? Será que em algum momento Deus não viu, não sabe, né? Então, o livrinho não é para lembrar Deus, é para me lembrar da conexão com Deus. Então, eu não preciso de um intermediário para uma prece. Eu não preciso de um intermediário para um processo de cura. Isso tudo está em mim. Em mim. Isso tem que ficar claro. Eu não vou entrar, fica aí aguardado, viu, Leteia? Quando nós formos trabalhar novamente relação criatura-criador, nós vamos abordar mais profundamente onde é que está Deus. Isso vai ficar para as próximas, tá? E aí vão por aí, vão refletindo e pesquisando, tá bom, gente? Então, essa é uma reflexão importante para o meio espírita. Porque senão a gente repete práticas, né? Ah, o grupo mediúnico é capaz de me salvar. Aquele espírito, Chico Xavier, fazer uma prece para mim vai me curar, né? E fica repetindo práticas. Eu vou lá, vou tomar um passe, aí eu vou curar. Eu tomei o passe da semana, não tomei o passe da semana, né? Então tem que ter uma semana, tem que ter passe. A gente continua repetindo práticas, né? É muito fácil enxergar muitas práticas dentro das outras religiões cristãs, mas também dá para enxergar dentro da doutrina espírita, né? Então você vai lá numa católica, a gente vai ver as práticas se repetindo, por exemplo, em muitas vezes missas rezar, né? Feitas em outro idioma, a pessoa não está entendendo nada, mas está lá, né? Então, que fundamento tem, né? Confessar os pecados, a hóstia, né? Então, são práticas. Aí, às vezes, a pessoa sai dali e volta para casa e continua com os mesmos pensamentos doentes, com a mesma indisposição nos relacionamentos afetivos, com o mesmo ódio circulante no coração, né? Sai da igreja evangélica, tá lá, eu me batizo, me entrego a Jesus, sai de lá pedindo para os demônios serem expulsos todos para o inferno, chega em casa e vira o próprio demônio. Né? Então, assim, a gente precisa refletir sobre isso, porque a gente costuma repetir esses comportamentos por conta dessa justiça retributiva que nós somos acostumados a vivenciar. E a gente é acostumado a vivenciar isso até agora nessa encarnação, desde pequenininho, gente. A gente é educado assim, já repararam? Não é? A criança faz o certo, então agora você vai comer a sobremesa. A criança faz o errado, agora você vai ficar de castigo, né? Então a gente precisa repensar um pouco esse formato, né? Porque será que é o castigo que vai impedir que ela retome a mesma postura que a gente está querendo educar, que não é conveniente? Né? Será que é o castigo? Será que ela sentir-se julgada, condenada e cumprir pena que vai fazer com que ela ganhe consciência? Porque se a gente retira a figura de autoridade dos pais,
e não insere uma outra figura de autoridade para essa criança, e ela não aprendeu a ter gosto pela conduta equilibrada, ela vai repetir a conduta desequilibrada, porque ela não tem freio nenhum. Aquela pessoa que ia dar punição saiu. Aí a gente olha isso num aspecto muito maior, muito mais longínquo. O espírito reencarna numa posição de poder, um rei, uma rainha, pode tudo. O que ele disser é lei. E aí? Quanto de compaixão esse espírito vai ter? Quanto de responsabilidade coletiva esse espírito vai ter? Aquilo que ele se convenceu na sua bagagem espiritual, que era importante. Aquilo que ele não se convenceu, que ele só fez o certo porque ele tinha medo das consequências externas, ele não vai trazer para essa existência. E vai ser um tirano com poder na mão. Então a gente precisa repensar isso. Nós funcionamos no julgamento. E aí a gente olha para essas pessoas que estavam ao lado de Jesus, vendo uma coisa maravilhosa acontecer e julgando, né? E a gente vê isso acontecer o tempo inteiro na nossa existência ainda hoje. Repensar como convencer, sem impor, mas convidando o outro a uma nova postura. Convencer de que aquela postura é mais feliz para ele, que é o que Jesus tentou convencer a gente com tudo que ele ensinou, né? É bem-aventurado quem for misericordioso. Ou seja, você vai ficar feliz, você vai ser bem-aventurado. É bem-aventurado quem for manso e pacífico, né? Então, assim, ele traz o motivo por que você deve escolher isso. Não é o medo de ser punido, o medo de ser massacrado, o medo da lei de causa e efeito. Não é isso que movimenta o espírito nas construções luminosas, né? Senão a gente repete esses mesmos equívocos e daqui a pouco a gente reencarna num outro planeta, encontra o Cristo de novo lá, trazendo a lei de amor e a gente vai julgar na cura do paralítico, né? Porque a gente está funcionando assim. Bom, aí fica uma outra reflexão também, antes de eu entrar na parte doutrinária, que seria assim: o paralítico desce com 4 amigos, certo? Eu seria um dos amigos que segura a ponta da maca, né? O quanto eu me comprometo com os desejos, os anseios, os sonhos das pessoas com quem eu convivo. Quanto compromisso eu tenho, quanto eu acho que é importante aquilo que o outro acha importante. Ao ponto de eu falar assim, cara, tô tanto com você que eu vou com você até lá, eu subo no telhado, eu arranco as telhas e eu te seguro nos braços para te descer até lá. Essa reflexão ela é muito importante, por quê? Porque nos tira da zona que também nós estamos muito acostumados nesse circuito mental, né? De egocentrismo, de olhar aquilo que é importante para mim, aquilo que eu preciso fazer, o que eu preciso conquistar, né? Para colocar a gente na relação real com o outro. Porque nós não somos separados. Nós somos todos unidos. E nós vamos ver isso através do fluido cósmico universal daqui a pouco, né? E por fim, pode falar, Lê. Não, eu só ia comentar aí, às vezes, com aquilo que às vezes o outro quer e às vezes o outro até necessita de algo que não bate com o meu pensamento, ou não, assim, que eu não concordo. E aí, poxa, quantas vezes eu não estou com o outro, não ajudo o outro, porque não concordo, ele que se vire, né? Nem sei, não sei quem é esse tal de Jesus, eu não vou te levar lá, não, né? Você tá bem aí na maca, você já nasceu assim. Todo mundo gosta de você aleijado mesmo, né? Então por que você quer mudar isso agora? Tá faltando alguma coisa, né? Então, assim, quanto a gente muitas vezes questiona aquilo que é um sonho do outro, violando o direito dele de ser igual a nós, a lei de igualdade que está no livro dos Espíritos, né? De ser igual a nós, cheio de desejos, de sonhos, de anseios.
violando outra lei divina, que é a lei de liberdade. A liberdade do outro de fazer escolhas, né? Quanto a gente viola essa lei. E isso é gravíssimo. Nós vamos ver aqui com Emmanuel também. A questão da violação das leis, né? Então, assim, muito importante a gente refletir sobre isso, né? E por fim, um último aspecto é assim, quando Jesus diz para ele, anda, levanta e anda, na sequência ele diz, pega a tua maca, né? Pega a sua caminha aí, sua maquinha e leva que você vai embora. Então, para a gente refletir um pouquinho, que quando a gente fala de dificuldades encarnatórias, de enfermidades, né? Muitas vezes a gente quer só se livrar. Se livrar. Mas tudo isso faz parte da nossa história. É tudo importante para as nossas construções. Então eu não posso simplesmente me livrar da minha história, fingir que ela nunca aconteceu. Larga essa maca aí, taca fogo nela, não quero mais saber. Não, você viveu numa maca. Isso vai, inclusive, te encher de força para compreender com compaixão, com empatia, outros que continuam na maca. E se comprometer com a cura deles também, né? Então, o quanto é importante a gente não querer tacar fora, né? Aquilo que nós vivemos e que muitas vezes foi doloroso, mas trabalhar as dores com a consciência espiritual, e que nós vamos ver também a importância disso aqui nos estudos doutrinários. Então, passemos para os estudos doutrinários com relação ao processo de cura. Primeiro, eu vou trazer na ordem aqui como eu fui montando e a gente vai só construindo a reflexão aqui a partir desses temas, tá? Na Revista Espírita de 1865, a gente tem uma lição lá chamada Cura Moral dos Encarnados. O Espírito de São Luís, ele traz uma reflexão muito importante, trazendo assim, tinha um rapaz que era cego há 12 anos, né? Esse rapaz foi orientado a alguns amigos dele, né, que eram espíritas, através de comunicações mediúnicas, que seria possível curar a cegueira dele, hein? Ele estava cego há 12 anos, seria possível curar. Como seria esse processo de cura dele? Seria necessário unir a medicina, ou seja, tratamentos médicos para curar alguns problemas que ele tinha no sangue, etc e tal, que os espíritos falaram, e também o magnetismo. Então, magnetização. Passes, né? Água fluidificada e etc. Né? Então, seria possível. Mas esse amigo dele abrigou ele na casa, iniciou o processo de magnetização e tempos depois nenhuma cura se operou. Então, questionados, né, os espíritos, vários espíritos responderam o questionamento, né? Por quê? Se ele tinha possibilidade de cura, não alcançou essa cura. E aí todos os espíritos se comunicaram falaram a mesma coisa. Então, na Revista Espírita foi pensado ali 3 comunicações para não ficar redundante, né, a revista com relação a todas essas comunicações. E eu trouxe a de São Luís. São Luís, ele diz que o processo de cura desse rapaz não aconteceu por conta exatamente dos fluidos perniciosos dos pensamentos dele. É como se você iniciasse um processo de cura e ao mesmo tempo machucasse de novo. É como se você entrasse no banho, tomar banho, e ao mesmo tempo que você está tomando banho, você está passando um sabonete de lama. Então você não consegue processar o processo de cura sem a transformação do doente. Aí a gente vem ali, né, na colocação de Jesus e lembra que o paralítico desce na maca com 4 amigos, em uma situação extremamente hostil. Então, que espírito é este que angaria 4 amigos fiéis que o amam muito numa sociedade onde ele era considerado um impuro, né? O quanto ele era amoroso, carinhoso, empático, solidário, prestativo, mesmo com as limitações que ele tinha, né? Já com esse jovem que estava 12 anos cego, o processo de cura não se operou exatamente por isso. E ele tinha, até questionaram, serão obsessores que estão ali prejudicando ele? E os espíritos amigos falaram, ele tem um processo de auto-obsessão. Ele mesmo é a fonte de todos os males que ele suporta. Olha que interessante, né? E ele tinha obsessores? Sim,
Mas esses obsessores eram atraídos pela similitude de gostos e pensamentos. Não era ninguém com ódio terrível que queria destruir a existência física dele. Então, o processo de cura não se operou porque não houve a mudança de campo mental. Então, os pensamentos perniciosos dele, os fluidos perniciosos emanados desses pensamentos, mantinham ele no processo de doença. Esse é um ponto muito importante para a gente pensar, né? Porque muitas vezes a gente fica à espera de um milagre, né? E o que a doutrina espírita traz para a gente é que não existe milagre. Aquilo que Jesus operou foi um processo físico que nós desconhecemos ainda face à nossa ignorância, como espíritos e como humanidade, mas que vamos chegar a conhecer em profundidade daqui a algum tempo. E que a doutrina espírita já trouxe algumas explicações. Passemos às explicações da doutrina espírita. Vamos lá. Livro A Gênese, capítulo 14, quando trata sobre os fluidos. Gente, aqui é muito interessante. Lembra que a gente falou agora há pouco, né? Todos nós estamos juntos. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. O que acontece a um reverbera em todos, né? Então, assim, e aqui também fica uma dicasinha, né? Reverbera em Deus ou Deus está fora, né? Então, assim, só para a gente ir repensando aí a nossa relação com o Criador, né? Então, o fluido cósmico universal está em toda parte. E o que a doutrina espírita traz e que a ciência hoje tem estudado e tem encontrado com o nome de éter, com o nome de matéria escura, né? O que a doutrina espírita traz? O fluido cósmico universal é um elemento primitivo. Aquele elemento fluídico que dá origem a tudo, toda a matéria. Joia? Joia. Dá origem ao nosso perispírito? Sim. Dá origem ao nosso corpo físico? Sim. Ó, então nós operamos, né, com o fluido cósmico universal o tempo todo. Até porque como se forma o nosso perispírito? Né? Não é um alguém que vem e costura um pra gente. É a vibração que a gente tem que atrai as moléculas compatíveis com a vibração do nosso pensamento do fluido cósmico universal que circula numa determinada região onde vamos encarnar. É assim que se forma o nosso perispírito. Por isso que tem pessoas com perispíritos muito mais suaves, pessoas mais elevadas, menos densas, né? Que conseguem muitas vezes operar até curas magnéticas, dada a leveza da composição perispiritual. Por quê? Porque as vibrações delas são tão sutis, tão elevadas, tão leves, que ela atrai na composição perispiritual as partículas mais sutis que estão no fluido cósmico universal. E se forma dessas partículas mais sutis, né? Olha que interessante. Em contrapartida, há aqueles que vibram mais densamente, com pensamentos mais pesados, né? E aí atraem partículas compatíveis com isso. Por isso que muitas vezes alguns espíritos têm até dificuldade de discernir o intervalo na erraticidade entre uma reencarnação e outra e acha que tudo é uma coisa só, que ele não morreu, que ele está vivendo e etc e tal. Porque ele está tão denso ainda, seu perispírito ainda é composto de partículas tão densas que ele não consegue se dar conta de que está no mundo mais sutil. Interessante, né? E aí, olha só que interessante que Kardec traz, né? Esse fluido condensado no perispírito, ele pode fornecer ao corpo princípios reparadores. Olha só, o fluido condensado no perispírito pode fornecer ao corpo princípios reparadores. Então, o corpo, que também vem do fluido cósmico universal, eles têm átomos e moléculas adoecidas, certo? E o perispírito pode trazer ao corpo um princípio reparador, de reparar, trocar uma célula adoecida por uma feliz, né? Um átomo adoecido por um sadio. Qual é o elemento propulsor desse processo? O agente propulsor é o espírito, encarnado ou desencarnado.
Esse espírito, ele infiltra uma parte do seu envoltório fluídico no corpo adoecido. E então ele renova aquela matéria adoecida. O que Jesus fazia? Como Jesus fazia? O perispírito de Jesus a gente consegue imaginar mais ou menos muito grosseiramente como era, né? Um espírito crístico. Imagine o trabalho que deu para fazer um perispírito para ele num planeta de expiações e provas. Porque ele precisava, na vibração dele, ele atrairia partículas extremamente sutis. E num planeta de expiações e provas, a gente ainda está vibrando numa sintonia muito mais grosseira e mais densa. Então deu muito trabalho para fazer um envoltório para ele perispiritual, né? Para encarnar aqui. Mas foi feito, certo? Mas imagine o nível de elevação desse envoltório. Tem pessoas, por exemplo, que iam visitar o Chico Xavier, quando ele estava encarnado ainda, e dizia que, assim, quilômetros antes de chegar na cidade, já começavam a chorar, a ter emoções, né? Dada a vibração do perispírito, da expansão perispiritual do Chico. Agora, vocês conseguem imaginar Jesus? Como era passar em Cafarnaum com este homem lá, não é? E aí, imagine se o perispírito dele infiltrando nas moléculas de um corpo doente não iria imediatamente promover a cura daqueles átomos malsãos. Era assim que Jesus operava a cura. Realmente era irresistível a influência do perispírito de Jesus infiltrando no corpo físico do outro, né? Então, operava a cura. Pode falar. E a gente estava conversando, né, Juliana, antes aqui da gravação, que hoje, apesar da gente ainda ter pouquíssimo conhecimento, ainda estamos engatinhando, a gente já começa a tatear esses conceitos, né? Então a ciência já vem trazendo isso. E aí a gente estava conversando, estava até comentando que assisti essa semana um documentário. E aí eu peço desculpas pela minha ignorância, eu não vou saber falar muito bem sobre os documentários, sobre as questões técnicas e tudo, mas vou deixar aqui a sugestão. É Super-Humano, o invisível se torna visível. É um documentário, tem lá na Amazon Prime. Não é propaganda, é porque é onde eu achei. Mas, mas nesse documentário, eles vão trazendo, né, aquilo que a gente chama de espírito sempre tá lá colocado como a consciência. Então, eles vão trazendo as várias possibilidades, as várias potencialidades da nossa consciência. E aí, a Corey, que é a mulher que vai conduzindo o documentário, ela vai visitando vários especialistas que estão conduzindo estudos diferentes que vão mostrando a influência da nossa consciência no mundo, né? Mostra a conexão de uma pessoa aqui com outra lá, de uma conseguir enxergar o que a outra está fazendo, e isso, assim, com 1 hora de treinamento. Não foi assim, essa pessoa tem... Eles vão defendendo o tempo inteiro que são possibilidades que todos nós temos. Algumas pessoas vão ter habilidade um pouco mais já desenvolvidas, mas que são faculdades nossas, do ser humano. E aí, eu só estou trazendo tudo isso para comentar que um dos experimentos, eles colocam a Corey, vai lá, e aí tem um recipiente com água e um aparelho medindo o pH daquela água ao longo de todo o dia. E aí o pesquisador vai e mostra que aquele pH ele não se altera ao longo do dia. O que vai alterar é uma casa lá centesimal, né? Mas o número mesmo não altera ao longo do dia. E aí ele fala: agora você vai ficar aqui sozinha, você com esse recipiente, e a sua consciência você vai através da sua consciência alterar o pH dessa água. E aí ele falou: você escolhe se você quer diminuir ou aumentar o pH dessa água. Ela vai lá, coloca a mão e baixa absurdamente o pH da água, algo que tipo, sozinho aquilo não iria acontecer. E você vai assistindo, medindo aquele, e isso ele está conduzindo todo um estudo para mostrar, para falar sobre isso. Inclusive,
sobre alterações no DNA. E aí eu não vou nem entrar nesse caminho aí, porque eu não vou ter linguagem para falar sobre, para eu não falar nenhuma besteira. Mas o resumo daquilo ali é para mostrar que essas alterações, elas são possíveis e que nós somos os agentes dessas alterações, né? Eu sempre falo que eu acho lindo essa questão do quanto que o espiritismo ele está de fato de mãos dadas com a ciência, né? E aí quando você vai ver ali quando você vai ler sobre os fluidos, você vai ler sobre isso, você vai vendo que não é um milagre, né? É ciência. É só que a gente ainda está chegando lá. E o Espiritismo, né? O nosso Consolador veio trazendo uma prévia dessas explicações. Enfim, eu não resisti, que eu tinha comentado que eu ia falar do documentário, porque eu fiquei muito impressionada. Deixo aqui a recomendação, depois eu vou deixar aí escrito, porque não fala só sobre isso, são várias questões muito interessantes. Exatamente, o Espiritismo andou na frente, né? Já desbravando para a gente entender, né? E nesse capítulo da Gênese que eu falei, que é o 14, no item 33, ele fala como que essa ação magnética para produzir processos de cura, ela pode se produzir. Ele dá 3 formas. Pelo próprio fluido do magnetizador, né? Então, o fluido que o magnetizador, né? Por exemplo, imagine uma situação de passe, que o passista tem dele e ele emana e produz ali, né? Uma cura. Pelo fluido dos espíritos agindo diretamente. Então, o espírito vale-se, por exemplo, do próprio perispírito, mesmo estando desligado do corpo, e age sobre a matéria, e agindo através de um intermediário, que seria ali um passista, alguém que estivesse, né, atuando. Mas o fluido utilizado seria do espírito desencarnado. Então é interessante a gente perceber isso, né? E ele repete, é o fluido que desempenha o papel de agente terapêutico, né? Então, o fluido emanado daquela composição perispiritual, daquele espírito agente, né? Propulsor aí dessa cura. E cujos efeitos estão subordinados à sua qualidade e às circunstâncias especiais. As qualidades, então, do perispírito e as circunstâncias especiais, ou seja, de quem recebe o amparo, como a gente estava falando, do rapaz cego, né, com 12 anos de cegueira, que tinha a possibilidade de se curar e não conseguiu se curar, né? A gente tem também, na Revista Espírita de 1863, um processo de cura que foi muito interessante. Um rapaz estava doente, um senhor estava muito doente, ele estava com as pernas muito inchadas e cheias de feridas, com úlceras, né? E ele estava usando um unguento para diminuir a dor das úlceras e tal, né? E aí um amigo dele falou assim: olha, por que você não pede aos bons espíritos para te ajudar no processo de cura, né? Peça a eles todos os dias, com firmeza, né, nos seus pensamentos, que te ajudem, né? Se você puder já viver um processo de cura, você vai viver. Então aí, o que ele fez? Ele começou toda noite orar e pedir aos bons espíritos que o auxiliassem nesse processo de cura e tal. Até que lá para o quarto, quinto, sexto dia, ele fala que ele sonhou com um espírito que estava vestido de branco, sinalizando que seria ele um médico. E esse espírito começou a apontar algumas substâncias que ele tinha na casa e falar para ele misturar tudo depois e usar essa substância nas pernas. Então, ele apontou um unguento que estava do lado da cama dele, apontou um fumo que estava na gaveta, apontou um chumbo, né, que estava num outro lugar, num frasquinho, e apontou essência de terebentina, que estava num outro frasquinho. E falou para ele: mistura tudo, começa a usar. Então ele acordou, lembrou disso tudo, correu lá, misturou tudo, começou a usar. Em pouco tempo ele já não estava nem usando muleta mais, já não tinha, só tinha uma única ferida no pé e já estava se fechando. Então aí eles, né, depois que ele relatou isso ali para o grupo espírita questionou os espíritos amigos, né? Porque os elementos utilizados ali para esse processo de cura eram tão simples. Então, assim, será que eram aqueles elementos, a junção do unguento, mais fumo, mais chumbo, mais essência de terebentina, que é um super remédio super poderoso? Será que é isso, né?
E aí os espíritos amigos responderam que, de fato, as substâncias ali são um complemento. Mas, na verdade, o que atuou num processo de cura foi a junção dos pensamentos renovados do doente com esse elemento fluídico dos espíritos que auxiliaram ele no processo de cura. Então, esse elemento fluídico desses espíritos mais elevados é que penetrou a matéria densa e renovou alguns átomos, né, para que ele pudesse retomar a saúde. Interessante, né, gente? Bom, o que mais? No livro Nos Domínios da Mediunidade, a gente tem também uma lição falando sobre o passe. Ele fala que passe é uma transfusão de energias que altera o campo celular. Olha que interessante. André Luiz trazendo que essa transfusão de energias altera o campo celular. Por isso tem esse processo de cura. Ele coloca assim, ó, o átomo, a gente sabe que para mais profundamente, para além do átomo, a gente tem as linhas de força aglutinando princípios subatômicos. Então, a gente tem linhas de força que aglutinam princípios subatômicos, para além do átomo. E para além desses princípios subatômicos, a gente tem uma vida mental determinante. Gente, o quanto os amigos espirituais têm falado para a gente da importância da gente ter a noção de que nós estamos no gerenciamento desse conjunto de trilhões de células que nós aglutinamos para formar esse corpo físico, né? Então, a responsabilidade que nós temos com esses princípios espirituais é com o comando de tudo isso, né? O processo de cura, ele é um processo, não é um evento. Ele é um processo, né? E o passe, ele traz aí nesse livro, que o passe é um entrosamento entre emissão e recepção. Emissão e recepção. Se a gente não tem uma mente reanimada, a gente não consegue receber, por mais que tenha sido emitido para a gente uma série de fluidos que tenham poder de transformação celular. Olha só, né? Então ele fala assim: a mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no corpo, as células, edificando reconstruções. A mente reanimada, gente. E aí vem, mano, lá na frente, no livro Plantão de Respostas, na lição Doenças e Curas, ele fala assim, que nós contrariamos as leis, olha só que interessante, contrariamos as leis, aí a gente falou lá no começo da nossa live sobre lei de liberdade, lei de igualdade, né? Que a gente fica pensando assim, ai, contrariar a lei é matar alguém, né? Homicídio. Não, gente. Às vezes aquilo que para nós é um grande mal, para Deus nem é tanto assim. E aquilo que a gente fala, ah, isso aí não é nada, para Deus, né? Então a gente precisa refletir um pouco mais sobre essas leis, né? E aí ele fala assim, que a gente contraria as leis divinas, aí a gente adquire débitos no perispírito. Olha que interessante. Quando a gente reencarna, o perispírito reflete na carne, olha só, esses reflexos doentes. Então, aquilo que está adoecido e marcado no nosso perispírito, pela violação da lei, reflete na carne. Para quê? Para que a gente drene na carne, e não me lembro quem era, não lembro se era André Luiz, mas fala que o corpo é o mata-borrão do espírito, porque o corpo recebe, né? Mata-borrão é aquele instrumento antigo para tirar excesso de tinta no papel. Você passava assim, ele grudava, assim, tirava o excesso de tinta, né? Para não ficar borrando o papel com a escrita da caneta. Então, ele é um mata-borrão, ele recebe os excessos dali desequilibrados do perispírito e drena na matéria para que o espírito volte mais leve, sem essas marcas das violações das leis divinas, né? Ao mundo espiritual. Isso é um processo de depuração do ser.
Por isso que há situações em que, por mais que a gente faça um grande esforço, ainda temos que viver processos de adoecimento, gente, né? Então, assim, dá para sair curando todo mundo? Se todos estivessem já em depuração, né? Ou seja, aquele aprendizado e aquela depuração já estava concluída. Se a gente já tivesse com o alinhamento perfeito entre receber e emitir, né? O pensamento que recebe e o pensamento que emite fluidos salutares, aí sim. Mas não é essa harmonia que a gente encontra hoje nesse estado evolucional da Terra, né? E muitas vezes o que a gente encontra quando a gente adoece na matéria? A revolta. Quando nós nos revoltamos, a gente não tem esse processo de depuração. E aí, o que Emmanuel nos traz de muito interessante? Que o espírito, inclusive, retorna ao mundo espiritual doente como veio. Então, ele encarna, vive um processo de adoecimento da matéria, porque ele vai drenar, né? Ele vai refletir na matéria aquele adoecimento que está no perispírito marcado, mas muitas vezes, pela revolta, ele retorna ao mundo espiritual com a mesma doença. Olha que interessante, né? Aquilo que era para ser um processo de libertação, pelo próprio pensamento do espírito, continua sendo um processo de escravização, né? E aí, para encerrar, no livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz traz ali um momento em que os espíritos amigos levam algumas pessoas doentes, encarnadas, né, e desencarnadas, mas algumas encarnadas desligadas do corpo no momento do sono, até o mar, para iniciar um processo de cura utilizando dos eflúvios do mar. Eles falam que os eflúvios do mar e também das florestas, da natureza das montanhas, têm o mesmo efeito, tá? São eflúvios muito puros, não contaminados, muitas vezes, pelo próprio agente físico, né, das contaminações do meio ambiente e dos pensamentos doentes da coletividade. Então, eles têm elementos muito puros, fluídicos, que podem auxiliar no processo de cura. E nesse capítulo, ele conta de uma senhora que estava já com câncer avançado. E ela estava desligada do corpo e foi levada ao mar, e ela estava sendo levada todas as noites para esse processo. E aí, então, eles perguntaram, o André Luiz perguntou, mas ela então vai curar? Aí eles falaram, não, ela não vai curar, ela vai desencarnar melhor, porque no processo dela, ela ainda precisava continuar depurando-se na matéria, e esse é um processo muito importante para ela, e esse tratamento no mar fazia com que os pensamentos dela se reorganizassem, ficassem mais harmoniosos, e então ela pudesse aproveitar mais profundamente esse processo de drenar na matéria aquilo que estava carregando, sobrecarregando ela como espírito em processo de evolução. E aí ele termina dizendo de uma série de terapias, né? E a gente encontra isso na Revista Espírita e em vários outros lugares, falando sobre a música, os aromas, as cores, as luzes, o diálogo fraterno e equilibrado, as artes em geral, tudo, a natureza, tudo que concorre para o reequilíbrio, em primeiro lugar, da mente, para que ela saia da condição de desorganização e se coloque na organização que é natural do espírito, o alinhamento com as leis divinas, o reequilíbrio das ondas mentais, dos pensamentos mais leves, mais sutis, mais salutares. Isso é a nossa natureza real, né? Todos os pensamentos doentes, de egoísmo, de medo, de rancor, de raiva, de ódio, de desejo de vingança, não fazem parte da nossa natureza. Estão na contramão da nossa essência. Então, os espíritos amigos estão o tempo todo nos auxiliando. Nós precisamos nos auxiliar também neste processo de. E aí, quando nós nos auxiliamos, tudo é possível. Não existe milagre. Existe lei divina em plena operação. Era isso para hoje, gente. Só tudo isso, né? Só tudo isso.
E a nossa responsabilidade aí, né, Ju, de manter a nossa vibração, né? De auxiliar, do quanto, sempre essa mensagem do quanto nós somos responsáveis, né? O quanto Exatamente. nós somos responsáveis. Muito bom. Bom, então vamos para o nosso encerramento? Vou colocar aqui nossa musiquinha. Querido Pai, queremos te agradecer por este encontro com Jesus. Espírito que nos acompanha há milênios, conhece nossos desejos, nossos caminhos difíceis, as nossas vitórias, as nossas conquistas. Pedimos, Pai, que neste momento o Senhor nos permita entregar a Jesus um ramalhete de flores perfumado, vindas do nosso coração, em gratidão pelo seu cuidado, pela sua dedicação. Que também leve, Senhor, além do Beck, este Espírito permitido para conhecer a revelação e nos trazer a verdade libertadora prometida para que ele também receba gratidão. Obrigada, Jesus, por nos visitar, por estar conosco. Obrigada, Jesus, por nos permitir estar contigo. Obrigada, meu Deus. E pedimos aos bons espíritos que nos auxiliem a carregar conosco em cada segundo da nossa vida as reflexões que hoje nos calam fundo no coração. Que assim seja. Um beijo imenso para todos vocês. Fiquem na paz de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Um grande beijo, obrigada a todos. Até mais.